Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se fanfarrão. João Miguel Tavares declara-se vitalício e Pedro Mexia sente-se lívido. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos, tanto os que estão em reflexão, como os que já refletiram e mesmo aqueles que se recusam a refletir. Em que ponto é que se encontra o seu estado de reflexão, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu reflito intermitentemente, como sabe, passo grandes períodos sem refletir, depois de repente desato a refletir e ninguém me agarra. Mas agradeço muito à CNE que reserva um dia para eu refletir. Nos outros dias eu quase não reflito. Agora, continua a ser difícil para mim. Por exemplo, na vinda para cá, este é o dia em que nós não podemos contactar com propaganda eleitoral. E à vinda para cá, eu vinha a conduzir e tive que fechar os olhos 3 vezes por causa de cartazes que ainda estão afixados, deviam ter sido retirados às 23h59 de ontem. Com o risco da própria vida? Com o risco da própria vida, mas eu tenho que cumprir a lei eleitoral, Carlos. Eu não posso, hoje não posso ser confrontado com propaganda. Isso perturbaria a minha reflexão. E, portanto, o que eu tenho feito hoje é mais meta-reflexão. Tenho E meta-reflexão onde? Não tenho metido em lado nenhum. Está sossegada sem meter em lado nenhum. Até porque reflito com alguma envergadura e não queria meter em lado nenhum. Só que a questão é que eu acho o dia de reflexão prejudicial porque eu começo a pensar na reflexão, na própria reflexão, e começo-me a irritar. Porque isto é uma lei claramente feita por homens. Porque as mulheres conseguem pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Os homens não. Eu próprio sou assim. Eu estou a fazer uma coisa, não me chateis agora, que eu não consigo... As mulheres não conseguem falar ao telefone, ver uma série, mexer no Facebook, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, e fazer o jantar. E fazer o jantar, tudo. As fadas do lar. Não é? E cuidar dos mais novos. Mas, está a citar um político que está a passar à inatividade. Está bem, mas não é candidato. Pois não é candidato. Não falar de política, não pode falar das presidenciais. Eu só vai... Não. Devemos referir. Não. Jesus! Em que posição é que gosta mais de refletir, Pedro Mexia? Sabes que há aquela famosa escultura do pensador de Rodin. Já usámos numas eleições. E que muitos historiadores de arte, embora aquele se chame o pensador, refletiram que ele parece estar a fazer outra coisa. Porque aquela posição é aquela que se usa não apenas para refletir, mas para, outras atividades. E eu estou numa posição um bocadinho semelhante na reflexão, porque estou, não exatamente a pensar em evacuação como o pensador de Rodin, mas estou a pensar se hei de comer o que me põe no prato. Que é uma coisa que me acontece sempre nas presidenciais. Apesar de todas as eleições... Eu não sei se isto não é comentar um bocado das presidenciais. Não. Isto cheira-me a proibido. Eu também me chega. Não estou a dizer nada, não Olha que estás. Estás a analisar o prato. Fizeram-me um prato à frente, dizer, quero comer isto, e eu... Não sei mas se torcer o nariz já é comentário. Não sei se... Não é um prato à frente, é um menu à frente. Um menu, um menu que tem... E do menu escolhes... Desculpa lá, chegas a um restaurante e diz assim... Não sei se é que não vai deixar passar aqui isto. tens pratos do dia e tu dizes... Não. Não, já é claramente opinativo. Começa a juntar dinheiro. Estás a dizer não gostas daquilo. Não gosto daquela... Não gosto daquele menu. Então, mas não gostas do menu é comentar, eu acho. Eu proponho que Pedro Mexia seja multado. Eu sinto que o dia de reflexão fica um pouco aquém, certo? Eu gosto do paternalismo de, espera aí, agora os meninos têm todos de refletir, ai de quem disser coisas que perturbam a reflexão. Mas fazia-me falta um elemento da CNE em cada casa a certificar se as pessoas têm hoje uma boa noite de sono, que amanhã não vão bêbadas para o... Enfim, estás a perceber? Deitar sem os miúdos. Isso é que... Exatamente, e deitar-te os miúdos para tu poderes refletir a sério. O que é que perturba mais? É um tempo de antena ou é um miúdo a chorar? Vocês é um miúdo a chorar. Ora, aí está. É isso. Que perigos é que se correriam? Que perigos é que se correriam se a lei eleitoral não nos obrigasse, como nos obriga a refletir, João Miguel Tavares? Eu suponho que a própria rotação da Terra pudesse parar e um tsunami irromper novamente pelo Rio Tejo. Qualquer coisa assim altamente trágico. O Ricardo já falou do paternalismo, eu gosto sempre de sublinhar nestas ocasiões, de facto, que isto é uma coisa completamente paternalista
e muito fuleira, e que já devia ter sido abolida há muitos anos. Embora seja verdade que nestas eleições não sei se perde muito. Eu acho que é daquelas coisas que... Tu não pagas multa. Não vale a pena, pago já multa, pagas, tu não eu pagas passo. multa? Eu passo. Impressionante como sou eu, é que me portei bem até agora. É verdade. É de assinalar isso e a CNE deve estar atenta. Exatamente. Provavelmente a CNE vai dar brindes A quem, a quem cumprir bem, a lei eu vou de uma receber, forma absolutamente Vais receber impecável. cartazes. Eu vou receber uma caixinha de bombons. Bom, estamos então no final de uma semana marcada por acontecimentos Ah, bom. e na véspera de uma coisa que vai acontecer. Uma coisa que por lei estamos proibidos de referir, como já referimos. Sendo assim, vamos então começar por falar das eleições presidenciais. E, precisamente, é este o tema escolhido pelo Pedro Mexia, que quer ser ministro da Arca de Noé. Por lhe parecer que nestas presidenciais há lugar para qualquer animal, Pedro Mexia? Não só animal, é. Na Arca de Noé, Mas não lhe agrada. na Arca de Noé bíblica há 2 exemplares de cada espécie, um macho e uma fêmea. Portanto, é mesmo todos os bichos presentes. E realmente estas hipóteses que se anunciam nas presidenciais são todas realmente horrorosas e algumas assustadoras. É lá. Estou a falar... Eu não pago Não multa. temo pago multa. que haja espectadores e ouvintes, nesta altura, indignados por ter escolhido este tema. Talvez eleitores americanos, visto que me estou a referir às eleições dos Estados Unidos. É que parecia mesmo que estávamos a ser rebeldes e... Não era? Mas não. que É íamos- típico Pedro Mexia. Parece que é um grande rebelde e depois vai saber. E afinal... Porque esta semana, Donald Trump... Não vale chamar choninhas aos colegas de painel. Nas eleições americanas, Donald Trump teve o apoio de Sarah Palin. Certo. E, que, como comentou um comediante americano, isso aumentou muito a vantagem de Trump entre os idiotas. Foi um eleitorado que se sentiu, que eu acho uma definição particularmente feliz, porque Mas ele não estava fraco nesse... já não estava Há fraco. um artigo da New Yorker bastante divertido sobre isso. Exatamente. Há umas décadas havia um partido americano que era conhecido como os Know-Nothings, os que não sabem nada, porque eles começaram por ser uma organização mais ou menos secreta e quando lhes perguntavam se eles faziam parte, eles diziam, não sei nada disso. Mas estas eleições americanas têm uma quantidade de candidatos que não sabem nada. Ouvi-los falar sobre política externa, confundindo os países, confundindo os xiitas com os sunitas, confundindo o Irão com o Iraque, falando da bomba atómica como se fosse assim uma PlayStation. É absolutamente assustador o rol de candidatos, e sendo que se Trump é assustador e Sarah Palin se vai apoiando também, o que está em segundo lugar, que é Ted Cruz, também não o é menos. E os únicos candidatos republicanos, estou a falar dos candidatos republicanos que dizem coisas mais ou menos sensatas, têm 2-3% nas sondagens. Portanto, Jeb Bush. de facto, o Jeb Bush, que apesar de tudo é bastante melhor que o irmão, também não é assim uma tarefa homérica, mas está muito cá para baixo nas O próprio sondagens. irmão faria boa figura nestas eleições. O próprio entre irmão os é uma pessoa republicanos. sensata e lida ao pé destes candidatos que se apresentam. Basta, por exemplo, a Sarah Palin, quando foi candidata a vice-presidente, estranhamente escolhida por um ótimo candidato, que era o John McCain, mas que infelizmente inventou politicamente a Sarah Palin. Ela disse que ia saber lidar com a Rússia porque vivia no Alasca, e o Alasca era ali ao pé. E, portanto, isso, geograficamente, preparava para saber lidar com o Sr. Putin. E, portanto, é isto. Há um lado assustador nisto. Parece que já há quem esteja, de resto, a fazer chantagem Exatamente. com a ameaça de votar em Donald Trump. É uma das ameaças que, neste momento, corre nos Estados Unidos. Trump é uma ameaça para a democracia norte-americana ou, no fim de contas, é só folclore? João Miguel Tavares. Quer dizer, eu acho que há um lado de folclore, porque é difícil de acreditar que alguém tenha conseguido chegar a tão ritmo, sendo tão estúpido, como o próprio Trump me parece, não, realmente, quando fala na televisão. Agora,
não há dúvida que há ali um lado cavernícola, que seja verdadeiro ou falso, é muito perturbante. Eu acho que se nós olhamos para Barack Obama e olhamos para Donald Trump, se nós imaginássemos os dois fechados numa sala com antropologistas, eles certamente iam concluir pelo subdesenvolvimento da raça branca. Quer dizer, não há... É porque não há nada que possa ser mais afastado do que um presidente ponderado, lido, inteligente, e depois vem Donald Trump. E melhor do que vi Donald Trump, só vi Donald Trump acompanhado de Sarah Palin, porque aquele seu endorsement, a maneira como ela falou, foi extraordinário. Quando ela começou a dizer o kick, não é? No ISIS S. Sim. Kick ISIS S. Kick ISIS S. E agora diz, este é o nosso verdadeiro Commander-in-Chief, porque ele vai uma lá voz mais e estridente. kick ISIS S. E com legendas. Pensas aquilo, Toda a gente fala... por amor de Deus, não é? Dar um Mas pontapé no traseiro do traseiro, Luís. Sim, traseiro, estou simpaticamente a traduzir S apenas por traseiro. O Conselho Nacional de Eleições hoje está atento. É o que nós temos, mas é bom. Nós, às vezes, podemos estar um bocado deprimidos com o que está a passar em Portugal, mas e depois olhamos para os Vê Estados alguma Unidos qualidade em Donald Trump ou só lhe vê defeitos, Ricardo Araújo Pereira? Depende do ponto de vista, quer dizer, como o Homo sapiens não é muito bom, como símio, acho sofisticado. É um símio evoluído. Exatamente. Diz coisas e tal, e faz umas habilidades engraçadas. Provavelmente como com talheres. Exatamente. Precisava de mais tempo para lhe descobrir mais coisas boas. Agora, eu confesso que estava à espera, nesta altura, que o Trump já estivesse... Já não Despachado. Trump, sim, já tivesse despachado, já as pessoas já tivessem dito... Pedro Mexia está sempre a prometer isso. Pois. Dizer, ele não tem hipótese. estava Ele à não tem espera que já hipótese. fosse, Ele não olha, tem hipótese. ele não Está tem. há Ainda não meses houve. e meses a dizer que ele Ainda não não tem houve hipótese. Ainda não votação. houve nenhuma Eu sei. eleição. Ele não tem o apoio de Mas nenhum, o homem de não- nenhum governador, não de nenhum senador, de nenhum representante. Não há nenhum político eleito que apoie o Trump. No dia 1 de fevereiro vai Sarah haver... Palin não está- Isso seria Iowa. um passeio para a Hillary. Sim, começa agora em fevereiro e vamos ver. E depois, quando houver um campo e o campo oposto for o todos contra Trump, se chegar a esse desastre, vamos ver como é que as coisas... Mas eu estou confiante que os americanos não estão ainda nessa Mas fase. este apoio de Sarah Palin, enfim, é realmente muito homogéneo, não é? Aquilo tudo. São dois... Eu acho que lá está, o Pedro disse que o McCain era um bom candidato e escolheu a Sarah Palin para vice-presidente. Eu já na altura me pareceu que aquilo não era, da parte do McCain, não era uma escolha para vice-presidente, era uma crise de meia-idade que ele estava a ter. Normalmente é isso que acontece. A gente estava, olha, fiz 60 anos, vou uma bimba mais nova e era só isso. Pareceu-me claramente que era mais crise de meia-idade do que política. Assim. Meia-idade estás a ser generoso para o McCain. Um bocadinho, Ele já sim. tinha Um ido bocadinho. a meia-idade, já lá. Isto de falarmos de presidenciais foi rebelde. Foi muito rebelde. Seguimos, Muito não é? rebelde. Anda loucura. Boa, Toma. Pedro. Estás um Entregamos radical. então ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Arca de Noé. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Cutelaria e da Faiança. Está a remodelar o trem de cozinha, João Miguel Tavares? Não sou eu. Então? É o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Que comprou Os socialistas parte de um faqueiro. tomaram conta da cozinha e, portanto, já mandaram vir as pratas. O Ministério dos Negócios Era o Estrangeiros que eu comprou temia. parte de um faqueiro para banquetes oficiais por cerca de 75 mil euros. É isso, o Mené mal viu a Maria Luís ser trocada pelo Mário Centeno, decidiu trocar também o de faqueiro e de louça, pelos vistos. Louça? E de Também? louça também. Também não foi só o faqueiro? Não, também meteu Vista Alegre. Mas são 3 conjuntos de carne, 2 de peixe, 2 de sobremesa e 1 de salada. Exato. Eu li também notícia e diziam que eram mais de 1000 peças. 1000 peças. Certo. Dom João IV. Ou Dom João Dom João V. V. Dom João V. Mas o problema é que são 1000 peças, mas aquilo com IVA custa mais de 100 mil euros. Ou perto de 100 mil euros. Portanto, fazendo... 75 mil? Não, mais IVA. 75 mais IVA. 75 mais IVA. Portanto, mais 23%. Aquilo bate quase nos Mas o 100 IVA mil. vai para o Estado, não conta. Não, é verdade. Pronto, por essa perspectiva, é uma pena não ter custado 1 milhão, porque era o IVA e a mais IVA para o Estado. Agora, quando nós fazemos as contas, a verdade é que aquilo dá cerca, não sei se fizeram as contas, mas é que mesmo que sejam 1000 peças a 100 mil euros, dá 100 euros por peça. Portanto, eu não sei que raio de facas e de garfos andam os senhores a comprar, mas uma colher de sobremesa custa 100 euros. É do bom. E, portanto, sobre este O problema assunto... é se os monarcas por esse mundo fora vêm cá e levam umas facas ou... Exato. Que é a questão. Mas sobre este assunto eu Mulheres acho do que bolso. há 3 coisas a dizer. Uma
é esta de celebrar a qualidade deste material que custa 100 euros por talher. Não é habitual. A outra coisa é celebrar todos os velhinhos do solar do avô e do cantinho da avó, que quando vierem todos os dignatários a Portugal e forem recebidos nos lares... Não podes, não. Não. Estou a dizer nada, então. Estás a fazer uma referência. Não estou nada. Isso são vocês. Eu estou só a celebrar boas ideias que andam por aí no espaço. Isso é o argumento do que... E, Vocês portanto, é malícia, não é? estou só a dizer que estes talheres, estes belíssimos talheres, vão finalmente acabar nos sítios onde merecem, a serem utilizados pelos senhores dos lares ao almoço, vão poder finalmente comer com talheres de prata. Que é ótimo, ainda bem. É uma indicação de voto? É uma... não me atreveria de todo. E o último aspecto é, atenção, não sei se vocês acompanharam todo este processo, eu acompanhei com grande atenção a questão da cutelaria. Isto já deu polémica com representantes do setor metalúrgico e metalomecânico português. Porque o faqueiro é alemão. O faqueiro é alemão. O faqueiro foi realmente João V alemão? Dom João V, é verdade. Ele era alemão, descobri isso agora. Não. Aquilo foi realmente comprado a uma casa portuguesa, mas uma casa portuguesa que já tinha fechado as fábricas em Portugal, lá está, e tinha-se deslocalizado. Então, agora, parece que é material feito na Alemanha. Ou seja, ainda por cima este faqueiro não só custa 100 mil euros, como agrava o déficit externo português. E, portanto, é isto o socialismo que nos vai salvar. É este o socialismo anti-austeritário. Deixa-me dizer que isso não é estranho. O faqueiro ser alemão, nós temos bandeiras portuguesas. Pode ser. Sim, claro. E pode ser uma China, com pagodes em vez de castelos. E atenção, pode perfeitamente ser uma contrapartida dos submarinos. Pode ter sido. As famosas contrapartidas dos submarinos que nunca chegaram foram pagas em talheres. Isto dará razão realmente àqueles... A quem sugere, não sei bem. Eu acho que não. A quem sugere que os chefes de Estado estrangeiros deviam ser levados a jantar em lares de terceira idade, Ricardo Araújo Pereira. Não sei de quem é que está a falar. Mas este caso é realmente intrigante porque o Ministério... Eu não sei quem é que fez o enxoval do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas chegar-se a 2016 e eles aperceberem-se que não têm um bom faqueiro, As peças vão à máquina, estragam-se. Não, eu acho que a questão não é essa. Eu acho que é óbvio que há chefes de Estado que se abotoam com garfos para... só pode ser. Isto Ou se abarbatam. Abarbatam mesmo. O que tem de acontecer é alguém tem de ir à Feira da Ladra no dia a seguir a um banquete e apanhar lá o Mugabe a vender um garfo de peixe e não sei o quê. Que é para tentar recuperar as peças mais baratas. Acho que é a única hipótese. Mas é que isto, só para te consolar, é que já houve... Isto não é só este governo. O anterior governo já tinha comprado 15 faqueiros por 67 mil euros. E havia mais. Havia outros também para 36 pessoas por 17 mil euros. A gente vai ver e parece que é incessantemente faqueiro atrás de faqueiro. Verdadeiramente chocante é o Ministério não ter comprado uma bimbi. Acho que faz falta. Mais até do que os faqueiros, parece. O facto deste faqueiro comprado pelo Governo por 75 mil euros ser um faqueiro Dom João V é para si uma atenuante neste caso, Pedro Mexia? É uma atenuante monárquica por ser uma... Pronto, exato. Não. Será? Estamos numa república. Há um lado que o João Miguel tem razão de que, num certo sentido, para quem quer fazer gastos públicos, um governo socialista é uma espécie de vista alegre, porque, de facto, há... Mas como o João Miguel também já disse, todos nós, quem estiver muito atento aos gastos que aparentemente não fazem sentido, está permanentemente a encontrar casos destes. Aliás, no governo anterior e ao longo dos 4 anos do governo anterior, nós falámos algumas vezes também de gastos que não faziam sentido. Devo dizer que eu sou tendencialmente mais tolerante com os gastos que têm a ver com representação do Estado, etc. Mas com faqueiros também? Mete faqueiros? Lá, eu não sei como é que está, qual é o estado do faqueiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu tenho que ver, tenho que ver como é que eles estão. Se tiverem verdete... Mas está bem. Eu acho que não. Verdete, mas então eu não quero... Verdete, compras 3 latas de Duraglite e tratas do faqueiro. Não vais comprar um faqueiro novo. Não se pode falar do que está a acontecer no país de relevante. Já se pode fazer publicidade a marcas como
prejudiciais, é isso? Foi sem querer. Anti-verdete. Deixem-me só já agora... Mas ao menos isto que passe sempre pelo olhar de Ricardo Araújo Pereira e de Pedro Mexia. Deixem-me só referir que Nenhum faqueiro passa a ser comprado sem tu dares uma opinião sobre o o assunto. nosso realizador foi muito habilidoso, mas uma pessoa do nosso público indisposto-se um pouco e, pelo que me parece, já está melhor e, enfim, já está a ser assistida e está a recuperar bem. Eu quero só sublinhar que a pessoa se indispôs na altura em que o João Miguel estava a falar. O João Miguel Tavares fica, então, Ministro da Cutelaria e da Faiança. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar agora Ministro Especialíssimo. Isso, no seu caso, não é uma redundância, Ricardo Araújo Pereira? Epá, Carlos, não é muito. É? Não é muito, não. Especialíssimo em que especialidade? Sou especialíssimo. Não, eu resolvi adotar a pasta especialíssima porque o Paulo Portas, ele agora já não é vice-primeiro-ministro, por isso já podemos tratá-lo com o artigo e tudo, não é? O Paulo Portas... O Portas? Mesmo à bruta, sim. Disse ele, a propósito desta questão, da questão de que vamos tratar a seguir o Tribunal Constitucional, disse discordo da decisão, discordo não sei o quê, e discordo também, disse ele, das especialíssimas condições da reforma dos juízes do Tribunal Constitucional. Ele disse aposentação. Da aposentação, sim, da aposentação. Sejamos rigorosos. Sejamos rigorosos. A questão é esta. A segunda figura do Estado, na altura em que Paulo Portas era Primeiro-Ministro, era uma antiga juíza que beneficiou de condições especialíssimas de aposentação, a ponto de se ter reformado com 42 anos. Assunção Com uma Esteves. reforma magra de 7.000 euros. E, portanto, isto... 7.200? Bandida. Os 7.000 eu engolia, agora os 200. Não perdoa, pá. E, portanto, o Portas veio dizer isto agora. Esta história de, portanto, 4 anos e a segunda maior figura do Estado, Presidente da Assembleia da República, na altura em que ele é Primeiro-Ministro, era uma pessoa nestas condições. E depois ele sai e diz, é verdade, lembrei-me agora uma coisa. E uns bandidos a reformarem-se de uma maneira meio obscena. Hein? Bom, vejam lá isso. Pronto, Mas parabéns. que tu tenhas conseguido distinguir Paulo Portas da catrefada de pessoas que nos últimos tempos mudaram a opinião. No caso de Paulo Portas nem sequer mudou, porque era crítico muitas vezes do Tribunal Constitucional. Mas tivemos 4 anos com o Tribunal Constitucional, como se diz dos Santos, em odor de santidade. O Tribunal Constitucional nem o Papa Francisco era tão bom como o Tribunal Constitucional. De repente, as mesmas pessoas, para que o Tribunal Constitucional era maravilhoso, o Tribunal Constitucional era humano, o Tribunal Constitucional estava com as pessoas, agora o Tribunal Constitucional é horrível. Em odor de santidade? Odor de santidade, sim, porque havia um odor que... cheirinho. Um cheirinho, vá. Exalavam os santos quando morriam, enfim, não vamos discutir teologia. Mas... Eu tinha ouvido a expressão. É verdade. Mas acho boa. E, portanto, o Paulo Portas foi uma das pessoas, como ex-governante, que criticou várias vezes o Tribunal Constitucional. Não, sem dúvida. O que foi encantador Certo. foi ver pessoas que ficavam de lagriminha a falar do Tribunal Constitucional, porque era quem nos valia, senão não havia Quer nomear democracia. pessoas concretas? Qualquer dos líderes partidários, qualquer... Não, a esta Francisco- mesa, Francisco- meu. A esta esta mesa. mesa. A esta mesa. Mas eu quero falar sobre isso. Tu só ficas com a Mas é lagriminha no assim, é Benfica. assim. Mas isso já falamos a seguir. Não, Já mas... falamos assim. já Vamos é a ao seguir, é a seguir. Não, não. especialíssimo. A questão do Estamos regime no Paulo especialíssimo Portas, da aposentação dos juízes do Tribunal Constitucional pareceu-lhe oportuna neste momento, João Miguel Tavares? Eu concordo com o Ricardo. Aquilo é claramente uma canelada no senhor juiz conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro, não é? No Presidente do Tribunal Constitucional. Agora, eu não tenho nada contra caneladas. Eu gostava que o juiz conselheiro tivesse mesmo muita nódoa negra na canela por ali abaixo, porque eu acho o Tribunal Constitucional... Metaforicamente falando. O Tribunal Constitucional e aquilo que ele decidiu ao longo destes anos com a honrosa exceção da juíza Maria Lúcia Amaral, eu ia sempre ler as suas declarações de voto, que era para ver, olha, deixa-me ver o que é que diz a pessoa ponderada aqui do Palácio Raton. Ia sempre ver o que é que ela dizia, mas de facto eu acho que eles têm feito muito, muito mal ao país. E é verdade, têm feito muito mal ao país com uma visão demasiado conservadora daquilo que devia ser, acho eu, o papel da Constituição portuguesa. Agora, eu acho que é verdade que o Paulo Portas aproveitou para fazer uma interpretação que não devia ter sido ele a fazer, mas provavelmente os jornalistas e os comentadores que não fizeram, que é que isto realmente pode ser atendido pela parte do Tribunal Constitucional como uma espécie exatamente de preemptive strike
para alguém que se venha lembrar de acabar exatamente com este tipo de reformas. Porque esta argumentação da tutela da confiança pode depois rapidamente ser exportada para quem quer ir lá. Não era a primeira vez que o Tribunal Constitucional era criticado por julgar potencialmente em causa própria. Exatamente. Não era a primeira vez. Que motivação é que vê, pode ser essa motivação nesta declaração de Paulo Portas, Pedro Mexia? Eu acho que é mais uma canelada, já depois do tempo regulamentar, mas ainda é uma canelada, porque evidentemente o governo anterior não gostou da quantidade de chumos do Tribunal Constitucional. Mas eu acho que discutiu-se bastante a propósito da relação a ter com o Tribunal Constitucional, e a mim parece-me que a relação a ter com o Tribunal Constitucional, seja de positiva ou negativa, só pode ter duas vertentes obrigatórias, que é uma, acatar. Não há como dizer, quando alguém diz vou acatar a decisão do Tribunal Constitucional, não há como não acatar a decisão de um tribunal, pelo menos se quiser viver em Estado de Direito. Portanto, as decisões tribunais são para acatar e são para respeitar, mesmo discordando. Respeitar uma decisão do tribunal não é dizer acho bem, estou de acordo, agir assim, é dizer é um órgão de soberania, decidiu, está decidido, posso fazê-lo contrariado, como aliás nós fazemos todos na nossa vida se tivermos que nos cruzar com decisões de tribunais que nos são desfavoráveis. Que remédio? E portanto, de repente a ideia de que as pessoas que dizem que deve acatar como se acatar uma decisão do tribunal fosse um grande mérito, não, é obrigatório, ou as pessoas que acham que o tribunal disse é inatacável, não é inatacável, pode-se discordar, respeitando. E isso. Neste caso, a votação até foi muito. Era isso. Muitas vezes é 7-6, não é? Muitas vezes é 7, acho que foi 7-6. 7-6. São as decisões que dão mais gozo de ver. Porque é até. Emoção até ao fim. Emoção até ao fim, sim. Quando é que aquelas cabazadas já não. Como aliás o anterior governo levou várias cabazadas. Algumas justas. Ricardo Araújo Pereira fica assim, então, ministro especialíssimo. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e agora 20 segundos, é muito breve, um pequeno intervalo, voltamos já. Lá está. Nosso maravilhoso intervalo. Nosso magnífico intervalo. Cá estamos de regresso, foi muito breve e o público não se foi embora, como veem. Vamos agora analisar porque é que o João Miguel Tavares se sente vitalício. Descobriu o elixir da eterna juventude, João Miguel Tavares? Não. E também se não o tomaria, porque eu estou cada vez mais charmoso e bonito. A idade tem feito maravilhas para mim. Sabe o que é que se chama elogio em causa própria? Não Pério. Eu sei. Mas é para isso que cá está Ricardo Araújo Pereira. É para vituperar. Não, mas neste caso não é por nada disso. Também quer molhar a sopa na questão da subvenção dos políticos. É para molharmos a sopa com boa cutelaria. Quer dizer, eu não quero estar aqui a falar em si da questão da subvenção. Acho não que podes. Não, da subvenção posso. Da subvenção posso. Não podes dizer nomes. Não posso dizer nomes. Não posso dizer nomes de deputados, não é? Mas não a falar da subvenção em si, eu acho que é quase unânime, quer dizer. Mas vai conseguir fintar os impedimentos legais? Vou tentar fintar os impedimentos legais. Porquê? Porque aquilo que eu quero falar em si é da fundamentação da decisão. Porque a fundamentação da decisão, neste caso, é extraordinária, porque invoca o princípio da tutela da confiança, que já tinha sido invocado anteriormente, mas eu acho que desta vez a argumentação é rebuscada como eu nunca me lembro de ter visto. Porque o argumento para declarar inconstitucional a mudança daquela norma para permitir o recebimento do subsídio vitalício, que hoje em dia, que a partir do governo Passos Coelho só passou a ser aplicado, ou só poderiam receber... A subvenção vitalícia foi extinta em 2005. Foi extinta em 2005. Só os deputados dessa legislatura é que ainda podem ter, dessa de 2005 a 2009, ainda têm direito à subvenção vitalícia. Mais de 55 anos e mais de 12 anos. Sim, e segundo a lei que tinha sido aprovada no Orçamento de Estado pelo governo de Passos Coelho, implicaria que o orçamento familiar fosse inferior a 2.000 euros para eles, a chamada condição de recurso, para eles a poderem receber. E qual é que é o argumento do Tribunal Constitucional? É que ao introduzir a condição de recurso, há uma mudança na natureza da lei. Portanto, é um argumento ontológico. O ser da lei, de repente, é alterado, porque aquilo que era encarado como um benefício pelo exercício do cargo para compensar os serviços prestados ao país, de repente
transformava-se numa prestação assistencial, ou seja, era uma prestação para compensar aqueles deputados que não tinham suficientes rendimentos. E, portanto, essa transformação de benefício para prestação, há uma mudança, há uma ofensa ontológica. Hã? Há uma ofensa ontológica. Diga, professor, diga. Uma ofensa ontológica, diz ele, enquanto tecla no seu telemóvel. E, portanto, isso não pode ser inconstitucional. É uma agressão ontológica. Pois é, vê-lo. E ele preocupa-se comigo? Não é contigo, é com o Ricardo. Eu não estava a tocar em lado nenhum. Não, por acaso, não é? Tu dizes que gostas muito de tocar. Não. Meu Deus, as nossas conversas privadas. Não é nada, estás sempre a dizer isso em público. Isto, e o dia de reflexão também devia impedir isto, de ele revelar este tipo de coisas. Não, é para isto que serve o dia de reflexão. Mas há uma outra originalidade nesse conceito, que é uma espécie de subsídio de reintegração vitalício. Porque percebe-se em alguns casos... Mas Não isso nada, faz mas falta. pega aí que ainda falta. E eu ainda não acabei. Está tão chato, diz o moderador, depois disto a vontade de continuar é pouca. Mas pega aí, não, que eu tenho a dizer mais. Porque era aí que eu queria chegar. Era novamente ao presidente... Imagina o Ferro Rodrigues a dizer isto, não. Senhores deputados, vamos lá. Isto É chato. Não, mas o que eu quero voltar é ao Sr. Joaquim, porque o Sr. Joaquim, mais uma vez, o juiz conselheiro, veio explicar-se publicamente. E o que ele disse foi aquilo que ele também já havia dito, que é o seguinte, que é, perguntam-lhe, então não se pode mexer nestas pensões? Ele diz sempre, não, claro que é possível, mas não assim. E se vocês bem se recordam, já quando se falou na mobilidade dos funcionários públicos, que poderia levar aos seus despedimentos, também foi declarado inconstitucional, perguntaram-lhe, então mas não se pode despedir na função pública? A Constituição não permite isso? E ele responde, pode-se, mas não assim. E da outra vez, quando houve um impedimento também nos cortes das férias, das pensões, dos reformados, perguntaram, então, mas não se pode? Não se pode cortar nestas pensões? E ele voltou a responder, pode-se cortar, a Constituição não diz que não se pode cortar, mas não assim. Quer dizer, na verdade, pode-se fazer tudo, mas nunca assim. E nunca se sabe como é que se pode fazer, porque ele também não diz. Quer dizer, as decisões do Tribunal Constitucional podiam ser uma espécie de jogo da Santa Casa da Misericórdia, porque as probabilidades de acertar são mínimas. Eles dizem que é possível acertar, mas é preciso ter uma sorte do caraças. E essa sorte nunca aparece. O que é que gostava de ter vitalício, Ricardo Araújo Pereira? É pá, nada, Carlos. Não? Nada. Estou muito satisfeito com a caducidade de tudo o que aqui se vê. Não estás nada. Não, tudo. Estou. Eu acho que queda de cabelo. Tudo. Deixa cair. Eu acho que tudo... Se não fosse tudo caduco, isto tinha menos graça. Devo dizer. Lá está. E, portanto... Mentório ontológico. Não é? Porque sabes que eu, quando é para discutir ontologicamente, eu estou cá. Estou cá. E... Agora, eu acho muito bom isto de haver este regime, haver uma ajuda, haver uma pensão vitalícia, porque vocês imaginam que era, por exemplo, um deputado está no Parlamento, depois sai e o que seria se não houvesse isto, não é? Que era o deputado estava no Parlamento, depois de repente saía e ia para uma grande empresa ou assim. E isto previne que isso possa acontecer. E assim Ajuda ao Jorge Coelho, Exatamente. ajuda ao Armando Vara, ajuda Pina Moura, Sim. Ferreira do Amaral. Sim, a vida fica muito melhor, a nossa vida pública fica melhor e mais decente. A decisão do Tribunal Constitucional parece-lhe estritamente jurídica ou com uma componente política, Pedro Mexia? Eu acho essa pergunta chata. É bem feita. É verdade. É. Pergunta um pouco aborrecida. O que as pessoas sentiram... Se a gente o substitui pelo Carlos Andrade. Carlos Andrade nunca diz isso. Não, mas eles às vezes são muito chatos. Não, o que eu acho que as pessoas ficaram chocadas com isto e com razão foi que, nessa questão da tutela da confiança, não houve uma tutela de confiança, em alguns casos, em matérias de direitos. Dos cidadãos em geral. E há uma tutela da confiança numa questão de privilégios de uma classe política que intercede em seu próprio favor e não em favor dos seus eleitores. E, portanto, tudo isto eu não, aliás, não sou, devo dizer, não faço parte dos habituais detratores da classe política. Acho que os políticos deviam ganhar mais porque era mais competitivo com... Nós temos políticos que nunca serão figuras que nunca serão políticos porque ganham mais no privado, etc. Portanto, acho que os políticos deviam ganhar bem. Mas
Mas não estes esquemas, sobretudo porque nós sabemos o que é uma parte, não é a maioria, mas uma parte muito grande da vida dos políticos depois do Parlamento. E, infelizmente, em alguns casos, essa vida pós-parlamentar não é eticamente muito limpa, não é? Está esclarecido, então, porque é que o João Miguel Tavares se declara vitalício. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se fanfarrão. Isso acontece-lhe com frequência, Ricardo Araújo Pereira? Muito raro, aliás, eu mesmo hoje estou fanfarrão por interposta pessoa. Em casos desses, como é que se manifesta a fanfarronice? Não, pessoalmente sou pouco fanfarrão, tenho uma autoestima mesmo muito rasteirinha. Está a ser muito lá em baixo. Mesmo muito lá em baixo. Achas-te um badameco? Sim, com certeza, aliás. Nós temos um convívio bastante próximo já há algum tempo e tu podes se eu uma vez for a tribunal para que for preciso, imagina que é preciso demonstrar que sou um badameco. Em princípio, vá. Okay. Está descansado. Obrigado. Eu testemunho que tu és um badameco. Mas assim, este fanfarrão não é meu, não é? Na fanfarronice não é minha, é de Mário Centeno. Quer falar do esboço de orçamento? O esboço de orçamento que era, aparentemente, ao princípio era 2,8 e ele disse, quem? Não, 2,6, aqui o campeão vai fazer 2,6. Estás a ter mais Centeno e Jorge Jesus. Enquanto, um bocadinho, epá, São personalidades gêmeas. não, aliás. porque isto parece milagroso, Jorge parece, fala melhor. a verificar se é milagroso. Atenção, é... Mas porque estás a falar bem, ainda por cima. Porque repara, ele diz, o que ele está a dizer é, não são 2,8, eu vou fazer isto com 2,6. Só falta dizer, enquanto equilibro estas 3 laranjas no ar, epá, é uma coisa... Ele está a fazer umas habilidades. Não, mas epá, não funciona o truque, não funciona com rosas. Não, nem é rosa, é foices e martelos. São foices e martelos. Isso sim, isso era giro, E o martelo está a arder e tal, e ele está... Bom. E está a cortar os dedos quando se cai. Sabes o que é que precisava o símbolo? Precisava de meter uma motosserra ou uma coisa assim, nova, porque a foice e o martelo já está. Sim. Já vai. Mas e realmente combina, parece, não é? parece aqueles malabaristas que atiram motosserras ao ar ligadas e eu vou fazer o orçamento, pumba, e agora são 2,6 e tal. Agora, digo-te uma coisa, se ele consegue, é uma vergonha, hein? É uma vergonha para o Passos e para o Tina. Sim. Para a Tina, estiveste aqui com a Tina todo. Não, se eu conseguir, sim. Se ele conseguir, tens que... Engula a Tina. Engoles a Tina. Engoles a Tina, pá. Tens que me prometer isso. Bem, eu estou ansioso para daqui a um ano. Mas Eu vou torcer por este orçamento de 2,6. Eu até vou pagar impostos com outra alegria. Para ver se ele... impostos são, vais pagar menos. Tu dizeres aqui, a gente vai-lhe comprar um bolo a dizer Tina e ele vai comer o bolo todo. O aumento dos impostos sobre os combustíveis, sobre o tabaco e o imposto de selo podem ser considerados de algum modo uma continuação por outros meios da austeridade, Pedro Mexia? Sobre o tabaco, sim, porque realmente não fumar é uma medida austera. Mas eu queria voltar a este jogo da foice e do martelo ou das laranjas ou não sei o quê, porque há claramente aqui uma tentativa de, citando Sofia de Melbrenner, servir a 2 senhores, citando Marco Paulo, ter 2 amores, que é os parceiros da coligação e a União Europeia. A União Europeia mostrou-se muito desagradada e disse várias coisas. Pouco esforço orçamental, perspectivas de recuperação económicas bastante duvidosas, a reversão de medidas que tinham sido feitas nos últimos anos, que tinham sido apoiadas pela União Europeia, e não só a União Europeia, a quem podemos sempre atribuir intenções malévolas, mas o Conselho de Finanças Públicas disse que isto tudo são previsíveis pouco prudentes, nomeadamente as perspectivas da evolução da economia, do crescimento da economia, em que o Governo aposta tudo, na verdade. E, portanto, aliás, este Governo já tem uma vantagem até, não sei se em competição tínhamos que medir os períodos, comparando com o Governo anterior, que foi a educação, parecer do CNE, pede, ignora. Opinião do Conselho das Finanças Públicas, ignora. Portanto, os pareceres das entidades que estudam as matérias, o Governo, aparentemente, não quer saber muito delas. Eu, como o Ricardo, e como português, aliás, quero que corra bem, mas há uma coisa que, mesmo sem perceber nada de economia e de finanças, como Jesus Cristo, aliás, citando Fernando Pessoa, mas há uma coisa que toda a gente que sabe ler percebe, é que o Governo espera que a economia cresça muito. E se a economia não crescer muito, isto não vai lá.
e não há ninguém independente, nem o Conselho de Finanças Públicas, nem na União Europeia, nem grande parte dos comentadores económicos, que acredito que a economia vai crescer muito. Portanto, ou Centeno é um... Mas também está barato. Também está barato, de qualquer maneira. Se for isso. Está barato, mas o imposto sobre os Ou combustíveis Centeno é um aumentou. malabarista genial, ou então não sei. Mas o petróleo está tão barato que Exato. Também custa não. já muito perfurá-lo. Não Quanto acredita- mais fundo está, menos Não vale a acredita pena. então na Acho meta que de 2,6 para o déficit de 2016? Nós todos conhecemos a famosa expressão tempestade perfeita. Eu vou propor, se isto tudo correr bem, que nós conhecemos a expressão a bonança perfeita. É isso que Mário Centeno procura. É a bonança perfeita. Se acontecer a bonança perfeita, então eu vou comer a tina. Mas... Tens que explicar, porque há pessoas que estão ligaram agora e não sabem que se Espero que seja boa. Espero que a tina seja Eu boa. acho, eu posso explicar aos Parece nossos que é uma espectadores. concorrente. ou Não coisa. é, Olha agora a minha mulher. Não. A minha mulher acendeu agora. não é surpresa para ninguém que a tina que o João Miguel vai comer não é de facto uma pessoa do sexo feminino. Não achas capaz disso? É, Não é não. surpresa de ninguém, é isso? Tina. Ai, Assim. há tanta... Então, há bocado disse que o Pedro era maledicência. choninhas. Ele há bocado disse que o Pedro era choninhas. Eu não posso dizer que ele também... Bom. TINA é o acrónimo de There is no alternative. E se o Centeno consegue um déficit de 2,6, ainda por cima, Mostra que há alta. a devolver feriados, Sim. a repor salários, Sim. tu vais comer a TINA. Vou comer a tina. Vais comer a Eu tina. vou comer a tina. E lá eu vou trabalhar mais este ano. Sabes com o que é que se fica? Estimular a economia. Fica-se com a tia. There is alternative. There is alternative. E como eu a tia. Como eu a tia. Vai ser um festim. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara fanfarrão. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente lívido. Estará a precisar de uns banhos de sol, Pedro Mexia? Sim, provavelmente. Mas Tu és daquele tipo de pessoa que fica escarlate. fico completamente logo. Só tenho duas cores, que é esta ou traumatizado. Não, mas tem a ver com esta discussão bastante interessante e bastante... A palidez tem pelo menos a vantagem de não lhe retirar a possibilidade de vir a ser nomeado para os Oscars. Exatamente, é isso. Tem a ver com esta discussão. Uma velha ambição. Esta discussão dos Oscars, que é bastante interessante, porque pelo segundo ano consecutivo não há nenhum ator negro nomeado em nenhuma das categorias. Nem atriz. Nem ator, nem atriz, nas categorias de interpretação. Houve alguns atores e pessoas da comunidade cinematográfica... Spike Lee à cabeça, não é? Sim, que apelaram ao boicote da cerimónia dos Oscars. E tem havido muitas opiniões sobre isso. Há alguns factos curiosos no que diz respeito a isso. O primeiro é que a Presidente da Academia é negra. A segunda é que o Spike Lee, que promove o boicote, é um dos homenageados, aliás, a homenagem já foi, é daquelas cerimónias pré-gravadas, é um dos homenageados, e o apresentador é o Chris Rock, que é, como sabem, um comediante e um ator negro. Portanto, talvez haja um excesso de zelo. Agora, é verdade que as pessoas que pensaram que o racismo desaparecia dos Estados Unidos por haver um presidente negro estavam enganadas. As coisas têm décadas e séculos, neste caso, e são muito complicadas. E há alguns casos em que parece chocante. Por exemplo, há um filme chamado Creed, em que praticamente toda a gente envolvida, desde o realizador aos atores, são negros, e a única pessoa que foi nomeada foi o Sylvester Stallone. Realmente parece-me à vontade. Parece um bocadinho à vontade. Porque ele realmente dá nas vistas, não é? Mas não. Sobressai. Como pela carga interpretativa, Não, pela cor. Cromaticamente. Sim. Cromaticamente. distingue-se no filme, sim. Sim. É a cena agora- do preservativo, do espermatozoide negro do filme do Woody Allen, mas ao contrário. Lá está. Sim, exatamente. No ABC do amor. Exatamente. Agora, é verdade que na Academia, desde o Steve McQueen com os 12 anos de escravo, até nos últimos anos, entre nomeados e vencedores, tem havido muitos atores negros que têm tido bastante reconhecimento. O Morgan Freeman, a Viola Davis, o Forrest Whitaker, o Denzel Washington. Portanto, não é verdade que quer dizer, a Academia não é a África do Sul. Também não vamos entrar em paranoia. Agora, pode haver, de facto, uma sobre-representação, que é um assunto que os americanos têm que discutir. A única coisa que me preocupa nesta discussão, porque conheço um bocadinho da literatura, é a ideia de cotas. Porque acho bem que haja mais
participação de todas as comunidades, incluindo dos negros, no cinema ou seja, em qualquer outra atividade. Outra coisa é dizer, bom, quando vamos nomear as melhores interpretações do ano, X pessoas têm que ser de negros ou hispânicos. E eu digo isto porque nas universidades americanas, nos departamentos de literatura, às vezes é assim. Eles fazem o canon dos autores da história e dizer assim, este ano temos que incluir mais lésbicas, que não havia no ano passado, e mais um americano de origem japonesa, porque não havia nenhum. E isto, que é uma forma, digamos assim, progressista de tentativa de correção, mas pode ser aberrante, porque não se escolhe uma pessoa por pertencer a uma comunidade. Os negros têm razão de queixa da indústria cinematográfica norte-americana? Miguel Tavares. Essa pergunta é demasiado de lata, não sei se eu consigo responder a ela. E chata também. Nossa, e chata, que chatice. Este programa eu acho que está a passar ao lado de tudo o que aconteceu esta semana e daquilo em que as pessoas estão a pensar, não é? Não é nossa. Não, por acaso não. Acho que falámos das coisas todas, as coisas mais importantes que passaram nesta semana, porque aquela outra coisa que não estamos a falar não tem muito menos interesse. Agora, eu acho que é questão de serem 2 anos consecutivos sem nomeados. Sim. Isso é uma coisa, acho que, pelo que eu vi, que não acontecia desde o final da década de 70. Portanto, há mesmo muito tempo. Mas eu diria que a subrepresentação, não sei se é tanto também nos filmes, se é no próprias pessoas que fazem parte da academia, não é? Sim, quem também. vota. Aí há uma subrepresentação, claro, de facto, muito grande claro. Dos negros. Mas eu, hoje em dia, infelizmente, é uma das minhas grandes tristezas, já não consigo acompanhar o cinema como acompanhava há uns anos, mas também dos filmes que eu vi, também não me lembro de nenhum grande filme ou de uma grande interpretação de um ator negro que, de repente, a gente olha e diga, epá, que escândalo ele não ter sido nomeado. Pelo menos isso não Parece que o filme do Spike Lee, justamente, é muito que eu bom, vi até agora. Nós não ouvimos ainda. Ainda não vi. E, portanto, eu acho que sim. É capaz de haver aqui algum exagero, eu percebo a sensibilidade, mas não é aquela coisa de alguém dizer é uma injustiça tremenda o que estão a fazer aos senhores, até porque pelo menos latino-americanos e mexicanos, o Iñárritu está lá outra vez, o ano passado ganhou o prémio de melhor realizador, é mexicano, quer dizer... Não, mas hispânicos e negros têm uma história de conflito étnico. Claro, mas também fazem parte da etnia não branca. Mas basta dizer que mesmo uma mulher, só recentemente com a Catherine Bigelow, é que tivemos uma mulher ganhar o Oscar de melhor realizadora. Portanto, não é como se os Oscars fossem muito ecuménicos em tudo, não é? Aliás... O filme da Catherine Bigelow foi que há 4 anos? Ou... Sim, Hurt Locker. Aliás, talvez mais, a propósito disto que o Pedro diz, como é que se chama esta atriz agora que veio dizer que o boicote é um... Charlotte Rampling. Charlotte Rampling. Só diz isso. Ela diz que o boicote é um ato racismo, contra os brancos. Ela só diz uma coisa dessas porque há uma categoria de melhor ator e outra de melhor atriz. Porque senão... Que é uma coisa, aliás, incompreensível. Também não há melhor sonorizador e melhor sonorizadora, melhor realizadora, melhor argumento escrito por um homem e melhor argumento escrito por uma senhora. Não há. Só há melhor ator e melhor atriz. Porque se fosse só melhor ator, era possível que houvesse melhor atuação. Exato, melhor atuação. Era 9 homens e uma mulher, por exemplo. E a Charlotte estava a dizer, então, mas o que é isto? Lá está. E como sabes, o binómio homem e mulher hoje em dia é muito contestado. Esse binómio. Muito contestado. Mas... Categoria de melhor transexual. A mim, eu abomino estas cerimónias. Cerimónias de prémios, gosto muito. E acho absurda essa história do... Qual é a razão de haver melhor ator e melhor atriz? Alguém... Bom, porque aquilo é... Quer dizer, uma coisa é 100 metros, não é? 100 metros. Em princípio, o senhor corre 100 metros, sim, consegue. Mas para que atuar não é a mesma coisa? Eu não sou ator, mas parece-me que é igual. Bom, não interessa. Mas tens grande estima pela profissão. Tenho muita estima pela profissão. E sobretudo estima pela maneira como os atores gostam muito de dar prémios uns aos outros. Gosto muito disso, que é uma coisa comum a atores de todas as nacionalidades. Mas eu acho que o problema principal para mim, indo ao assunto, olha, é além de... Pois estou. Além de ser 2 anos consecutivos sem um único não branco, a questão para mim é que as pessoas nomeadas são... Não branco, é negro. Mas a questão para mim... Mas, João Miguel, a questão para mim é que as pessoas nomeadas são mesmo muito brancas. Isto parece que é fazer pouco. A Cate Blanchett e o Eddie Redmayne são translúcidos. Aquilo não é branco. Branco sou eu. Eles vê-se as veias. Não és bem branco, pá. Pois é, exatamente. Exatamente, eu sou uma espécie de magrebino. Mas aquilo, vê-se as veias azuis lá por trás, na cara da Cate Blanchett e do... O ano passado ganhou... Lá está, o Eddie Redmayne
e a Julianne Moore, que é também albina. Eles estão a fazer pouco. Estão a fazer pouco. É muita... Este ano é nomeado, Ou seja, tu propões... Michael Fassbinder, ou que é, que tem sobrancelhas, ruivas. Eu sou caucasiano e as minhas sobrancelhas são mesmo muito pretas. Pronto, e é com isto que vamos para os decretos. Até porque acho que é uma grande. corzinha, não é? O Pedro Mexia decreta... Até as sobrancelhas são brancas. Por amor de Deus, isto é... O Pedro Mexia decreta António Presidente. António Presidente, porque há um presidente... Espera lá, isso não cabe... Não. Não? Não, porque há um presidente que põe de acordo e que é apoiado pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS, pelo menos por dirigentes desses 3 partidos. Não é bem a presidente, mas é um cargo semelhante, que é António Guterres. Esta semana o governo propôs António Guterres para secretário-geral da ONU, que é o cargo que ele quer para não se ficar a meter nestas chinfrineiras. Estas alhadas. Não tinha sido candidato àquela coisa que nós não podemos falar. E é apoiado, e houve declarações públicas, além de pessoas do PS, que é normal que é o partido dele, por dirigentes do Bloco. Paulo Portas também achou muito bem, diz que nos seus contactos como Ministro dos Negócios Estrangeiros sempre ouviu falar bem do Guterres lá fora e, portanto, de repente há aqui um consenso nacional para um presidente que é um presidente para ficar lá fora, mas sabemos como eles muitas vezes gostam mais. Em passo rápido, o João Miguel Tavares decreta que ali o tio. Que ali o tio. É castelhano isto. Sim. Que confusão. É só para falar da Espanha, porque aquilo em Espanha está uma confusão assim das grandes, que não fica atrás das nossas. Eles são muito competitivos e não criam menos confusão nas últimas legislativas. E agora está numa espécie... da solução portuguesa. Da solução portuguesa. Vamos ver se vão a caminho ou se vai portuguesa. novas eleições, não é? Que eles países podem fazer isso. Mas é muito engraçado porque o rei... convidou Rajoy para formar governo. Ele disse que não queria, mas ao mesmo tempo disse que queria formar, mas não agora. Entretanto, o Sánchez disse, mas então se ele não quer, ainda é a vez de Rajoy. E o Pablo Iglesias está tipo o burrinho do Shrek a dizer pick me ali aos pulos a dizer eu quero. Vamos falar disto, em suma. E não vamos também. Ainda vamos falar Ainda disto. vamos falar disto, mas é que está uma confusão muito engraçada porque ninguém quer cair no Parlamento. Ao contrário, em Portugal ninguém se chateia de cair no Parlamento. Nos espanhóis parece que não querem. O Ricardo Então, Araújo está bem Pereira divertido. decreta sais de fruto. Sais de fruto. Porque parece Para a Azia? para a Azia da Embaixada Portuguesa em Paris. Porque o que aconteceu foi o Estado francês resolveu condecorar Tony Carreira. E o Tony Carreira perguntou à Embaixada Portuguesa em Paris se a cerimónia podia decorrer lá. E a Embaixada recusou, dizendo não pode porque não faz sentido. Não faz sentido um país estar a condecorar uma pessoa na Embaixada de outro país, isso é uma confusão. E nisto diz a Mísia, então, mas isso foi o que me aconteceu. Eu fui condecorada pelo Estado francês na Embaixada Portuguesa. Portanto, o que aconteceu de facto foi... As pessoas da Embaixada Portuguesa não apreciam a música de Tony Carreira e eu acho... Graças a Deus. Não, graças a Deus. Não. Eles não apreciam. Que eles não apreciam, está bem, mas isso não tem... Mas Tem que ter gosto. É isso é assim. A gente pode dizer, olha, o senhor está a ser agraciado, mas os 2 primeiros álbuns acho que são muito fracos. Isso é assim. O embaixador tem direito a dizer, não gostei deste quadro, vá ser agraciado para o outro lado. Não sei. O Governo Sombra não decorreu já uma coisa da Embaixada Portuguesa em Paris? Não, foi na Fundação Gulbenkian. Foi na sua... É que isso... atenção, isso era a coisa mais rasteira. Isso era mesmo ofensivo para o Tony Carreira. E é assim que está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.